Ora, muito boa noite, sejam então bem-vindos ao 18º episódio das Orange Talks, as vossas conversas favoritas de sábado à noite, de volta aqui à sede do PSD em Évora. E hoje, para conversarmos com aquele que é um dos principais pilares da coligação Mudar com Confiança, a coligação composta pelo PSD, pelo CDS, pelo MPT e pelo PPM, que visa então mudar de vez e com confiança os destinos do nosso Conselho de Évora. Como já perceberam, tenho comigo a Patrícia Raposinho. Ela é a número 2 da lista à Câmara Municipal, liderada pelo Henrique Sinsim. Patrícia, muito boa noite. Obrigada. Antes de mais, agradecer por estares aqui connosco nas Orange Talks, nesta iniciativa que visa também dar a conhecer os rostos do projeto Mudar com Confiança. A Patrícia é uma pessoa que vem da área da psicologia, da educação, mas sobre isso vamos também falar daqui a pouco. Mas para atalhar aqui caminho e para que possamos desde já ficar a conhecer um pouco melhor, pergunto muito simplesmente quem é a Patrícia Raposinho. Ora, Patrícia Raposinho é uma pessoa e depois é uma mulher. Isto é importante dizer porque as mulheres devem cada vez mais promover essa questão e condição de mulher e esta emancipação da mulher. E depois de dizer isto, Patrícia é uma pessoa que iniciou o seu percurso aqui em Évora, estudei em Évora no meu primeiro curso de primeiro ciclo aqui na Universidade de Évora e acabou depois, portanto, por ir trabalhar para Lisboa, onde tenho passado os meus últimos anos, e decidi recentemente voltar com projetos educativos para a cidade e depois abraçar esta que é a coligação e que nos poderá trazer, sem dúvida, aqui uma mudança à cidade. Poderá, não? Vai trazer. Sim. Pronto. Olha, Patrícia, vamos entrar agora aqui um bocadinho naquilo que é o teu percurso, não apenas profissional. Tu és uma pessoa com uma forte participação cívica e até associativa. O que te pedia era que desses aqui um know-how de como é que tem sido esta tua passagem pelo meio associativo e a tua participação cívica ao longo da tua vida. Então, a minha primeira participação já tem muitos anos e foi curiosamente quando se instalou o primeiro coral alentejano na Universidade de Évora. Eu fui a vice-presidente desse projeto. Era um projeto na altura desenvolvido muito pelo curso de primeiro ciclo e participei com um conjunto de colegas e com um trabalho fantástico na altura foi desenvolvido. Obviamente que éramos muito novas, mas logo aí tentámos promover, assim como colegas nossos, portanto, esta ligação da cultura, que era a cultura alentejana, e associá-la à universidade. Depois, portanto, estive em Lisboa e assim que fui para Lisboa muito vinculada sempre a situações associativas e participei de forma muito direta numa associação que é a CASA, que é uma associação de apoio ao sem-abrigo, com quem eu trabalhei sempre e com quem ainda hoje desenvolvo projetos de apoio, e onde nós conseguimos perceber no terreno não só a questão do sem-abrigo, mas também a questão das pessoas que vêm a tornar-se sem-abrigos, ou então as pessoas que vêm a tornar-se pessoas com grandes dificuldades sociais e que precisam de algum suporte. Vejo também que em Évora começa a surgir essa necessidade, temos vindo cada vez mais a aumentar algum número de sem-abrigos na cidade e é algo que também me deixa aqui muito preocupada. Finalmente, quando ingressei em Évora, ingressei com um processo também de associação, uma associação que visava fazer um processo social, primeiro no cluster da aeronáutica, está em trabalho e esperemos que tenha frutos no futuro, porque achamos fundamental que alguém repense esta questão do apoio social ao cluster, quer aeronáutico, quer industrial, quer por esta associação, quer por qualquer situação onde eu possa ser uma mais-valia e possa ajudar a desenvolver. Patrícia, há pouco não ainda, agora mesmo, replicando, disse que tens neste facto também, e porque tiraste o mestrado em Psicologia, exatamente, sim. Pronto. Portanto, partimos do princípio que é uma área que te diz algo por razões óbvias, como é óbvio. O que te pedia então é que porquê decidiste tirar um mestrado nesta área, se bem que é uma área que cola muito bem com a educação também, como sabemos. E onde é que começou esse teu gosto, essa tua veia para a área da psicologia? Então, é assim, António, eu quando vou para Lisboa vou como diretora executiva e com um trabalho muito educativo, não é? Desenvolver uma direção de um externato em Lisboa e crescentemente percebo que a educação é bem mais do que educar, é também fazer apoio à parentalidade, é estar muito próximo dos pais destas crianças, é perceber como é que eles se sentem, como é que esta relação, esta filosofia e psicologia do ato de educar, e depois também percebi que gerir pessoas, isto até no ponto de vista empresarial, é muito importante relacionarmos-nos emocionalmente com elas e criar aqui uma série de apetências, e tudo isto me levou aqui à psicologia das emoções. Portanto, eu formei-me no ISCTE, no mestrado de Psicologia das Emoções, que mudou imenso a minha postura enquanto mãe,
enquanto diretora, enquanto professora e também enquanto cidadã e também, por último, não menos importante, enquanto líder de equipas. E talvez seja esta a grande transformação que aconteceu. Desde aí, consigo, ou tento sempre monopolizar e trazer depois para as pessoas aquilo que pode ser o seu ponto positivo. E isso vai acontecer quer na educação, quer enquanto pais, quer enquanto colaboradores, em qualquer função que tu desempenhes na tua vida. Pronto, e acho que foi, sem dúvida, assim, um grande contributo. E embora decidiste então enverdar por essa área. Olha, Patrícia, vamos entrar agora aqui numa questão que é inerente à vida de cada um de nós, uns mais, outros menos, mas todos foram impactados por esta coisa que chamamos de pandemia, não é? O que te pergunto é, do ponto de vista de um profissional e de uma profissional que tem esta vertente na área da psicologia, como é que é trabalhar a questão da saúde mental em tempos de pandemia? A primeira coisa que percebemos, dado que ainda percebemos muito pouco disto quando surgiu esta pandemia, era que tínhamos que manter o contacto com as pessoas com quem trabalhávamos diariamente. Fossem elas as nossas crianças, fossem elas os pais das nossas crianças, fossem elas, como digo, as pessoas que trabalham na equipa. Porquê? Porque nós somos e seremos sempre seres sociais e esta questão, abrupta que houve deste corte, poderia trazer lesões, porque as crianças e as pessoas vivem períodos de adaptação social e eles foi-lhes retirado e a ausência excessiva disso poderia logo aí, já percebemos que iria trazer problemas. Depois, com o evoluir desta situação, e principalmente quando tivemos o segundo confinamento, tornou-se algo mais gravoso porque tivemos pessoas a desenvolver e a aumentar estados de ansiedade, estados de isolamento e estados depressivos com uma maior incidência. E para vocês terem noção, o estado depressivo é algo natural do ser humano. O ser humano, porventura, tem que sofrer, tem que sentir tristeza, mas não pode evoluir muito esse estado, senão cai no perigo da depressão. E, portanto, este era o perigo e é o perigo que vivemos neste momento. Ao nível, por exemplo, da saúde mental da própria criança, estarmos muito atentos. Como é que esta criança está a fazer as suas dormidas, está a ser sereno, se conseguiu contactar novamente com os outros colegas quando voltou e retornou à escola, se procura ou continua a procurar situações de isolamento. Isto é assim um grande problema. Depois tentarmos muito criar esta presença online, que foi uma novidade também para a saúde mental, e que poderá ajudar um pouco às vezes, porque há muitas pessoas que, sendo mais tímidas ou inibidas, gostam desta espécie de separação que nós temos aqui, não é? Nós estamos naquele confronto pessoal com pessoal, mas por outro lado também temos outras pessoas que esta separação os afeta imenso, que não conseguem gastar e desenvolver a sua energia positiva na melhor forma. São assim grandes questões. Agora, do ponto de vista da saúde mental, tenho também de dizer, e para ser sincera, que ainda estamos em estudo, é uma coisa que ainda vamos definir no futuro como é que de facto aconteceu, e há muitas expressões que poderão demorar sempre cerca de 6 meses a acontecer no indivíduo, e portanto só de passar desse tempo é que poderemos ter noção real de como é que a saúde mental, quer portuguesa, quer neste caso mundial, foi efetivamente e vai estar efetivamente afetada após este cenário. Até porque as ondas de choque provocadas por esta pandemia ao nível de cada um também só vão ser notadas ao longo do tempo e não é propriamente uma coisa imediata, não é? Sem dúvida, não é. Ou seja, sempre que a pessoa é sujeita a uma situação tensa, a uma situação traumática, vamos assumir que a pandemia para alguns foram situações traumáticas, isto levará, como disse, a uma questão de ainda assimilação, depois de acomodação e depois de revelação daquilo que poderá ser o contexto que a pessoa pode revelar ao nível. E só que lembro-me aqui agora, porque às vezes também surgem aqui umas perguntas de improviso. Onde é que tu encaixas, por exemplo, aquele, não lhe vou chamar episódio nem momento, mas aquelas alturas em que uma pessoa se culpa a si própria por ter infectado alguém e provavelmente com algumas consequências mais graves, esperemos que não, como é óbvio, mas como é que se encaixa o trabalho com uma pessoa que tenha consigo este sentimento de culpa? Poderá ter consigo de facto. A questão que se pode primeiramente referenciar é se a pessoa sabia ou não que estava a fazer esse contágio. Segundo ponto, intencional, à partida nunca foi. Terceiro ponto, quais foram as consequências desse contágio? Portanto, se o contágio provocou uma situação ligeira, ainda assim a pessoa desenvolveu esse sentimento de culpa, temos que trabalhar primeiro aquilo que é bem e aquilo que é mal. Os dois primeiros conceitos surgem de imediato. O que é que afinal é o proceder em bem e o proceder em mal?
E em que campo é que está? Acha que fez de facto mal e por isso tem que se corresponsabilizar e tem que se sentir assim ou não? Ou é uma consequência natural de, não é? Trabalhar muito esta questão. Porque às vezes as pessoas começam logo por aí, culpabilizam-se que não têm a noção, nem colocaram ainda bem definido dentro delas aquilo que é realmente relevante e que afeta a sua honoridade e a sua dignidade, e aquilo que foi uma consequência casual, que a pessoa pode tentar, de alguma forma, evitar, mas poderá não ter sido evitável. Se porventura for uma situação que desenvolveu uma situação mais dramática de morte ou de fins, teremos que trabalhar aí até o processo de luto. Porquê? Porque no fundo o que já está a confundir é uma pessoa que já entrou em processo de luto e que a primeira coisa que faz é isso, vai vitimizar-se, vai entrar nessa consequência, depois vai ter um período de revolta que vai ser inicialmente aquele período de raiva para si próprio, vamos ter que acompanhar muito isso, sabemos que isso vai passar. Portanto, depois de continuarmos a conversar sempre e que essa pessoa exterioriza essas sensações de raiva, nós vamos acompanhando isso, a pessoa depois vai evoluir para outro caminho a seguir, que é o caminho da aceitação e da tranquilidade, e que fica à memória. Precisamente. Olha, Patrícia, e do ponto de vista do teu trabalho na área da educação, e em tudo aquilo que está envolto no mesmo, por assim dizer, como é que te adaptaste a estes tempos pandémicos? No fundo, aquilo que a pandemia veio acelerar foi o trabalho e, no fundo, o começar a pôr em cima da mesa aquilo que nós chamamos de educação híbrida, que é a educação mista, que é uma coisa que ainda era sempre só trabalhado nas veias académicas, nas partes mais teóricas. Obviamente que alguns locais da Europa já desenvolvem esse cenário e a nível mundial também. Nós aqui tínhamos que abrir ainda. E, portanto, foi uma necessidade de perceber que, afinal, a educação pode-se fazer sem ser só presencial e como é que, não sendo presencial, ela pode ser significativa para a pessoa que nos responde do lado de lá. Tivemos um primeiro confinamento que era uma descoberta para todos. Eu lembro-me na altura o nosso café, que é o nosso centro de aprendizagem, fez o café online e que me lembro que a primeira nota que tivemos dele foi que não poderíamos estar tanto tempo online com uma criança conforme a idade deles. Percebes como vamos depois amadurecendo estes processos. Depois percebemos que quando se faz uma educação online tem que ser uma educação muito visual, muito chamativa e muito daqueles conceitos mais principais, no máximo fazer muito brainstorming, que é trabalhar ideias criativamente e posturas, fazermos uma criança como queríamos numa educação presencial, que é algo só mais também de cumprir depois uma tarefa, depois de uma tarefa era-nos impossível, não havia o papel para ver com melhor densidade. Depois surgiu o conhecimento dos instrumentos técnicos e tecnológicos novos. A pandemia acelerou isso. No início, lá está, numa grande sensação de impotência e de caos para muitos educadores e professores que não estavam habituados a trabalhar, neste segundo confinamento. E cada vez mais, precisamente agora, estão a surgir precisamente ferramentas online, em que já temos os quadros brancos online, que não eram utilizados e agora já comentam são utilizados, ou então até simplesmente a questão das reuniões de Zooms e hoje em dia se fazem com uma facilidade extraordinária. Então, houve uma evolução nesse sentido e aquilo que eu queria dizer para fechar esse assunto era que estamos a evoluir definitivamente para a educação híbrida, que até valorizo bastante, que acho que pode ter coisas positivas. Não pode ser uma educação absolutamente semipresencial online, essa não funciona. Pode ser maioritariamente presencial e ocasionalmente semipresencial e online. Exato, e é um conceito que tem de ser aprimorado e adaptado, porque se há coisa que funciona com a palavra adaptar-se nos diferentes contextos que nós encontramos, nomeadamente no que a educação diz respeito. Olha, Patrícia, ao longo dos últimos tempos temos-se falado, e não apenas no ponto de vista local, mas tem-se falado muito na questão da inclusão, até um bocado ligada a este isolamento, a este distanciamento que agora foi sendo, infelizmente, imposto, digamos assim, a cada um de nós, mas passando essa questão para a educação também, também se tem discutido muito como é que se torna a educação algo mais inclusivo. E isso que eu te pergunto é mesmo isso, como é que tornamos a educação mais inclusiva? Ok. O termo inclusão leva-nos para muitos campos. O primeiro ponto que eu te queria referenciar era a educação deve ser cada vez mais uma educação para cada um e assim conseguimos que ela seja para todos. E o que é que eu quero dizer com esta frase? Estamos cada vez mais na necessidade geral para todas e quaisquer crianças de fazer uma educação diferenciada.
Ou seja, nós recebemos, acolhemos uma família, a sua criança, a primeira coisa que fazemos é perceber o quão especial ela é, que tipo de personalidade tem, o tipo de filosofia que os pais pretendem para aquela educação e depois verificarmos quais são as apetências naturais, quais são as competências já adquiridas e para que caminho é que vamos seguir para criarmos a educação nesta criança. Depois temos a situação da inclusão com as crianças ainda mais especiais. E aqui surge um problema, porque muitas das vezes as instituições querem crescentemente fazê-lo, mas estão sem algo que eu considero importantíssimo, que é ferramentas, ou seja, equipas multidisciplinares. Nós temos cada vez mais de trabalhar as equipas multidisciplinares, termos mais equipas multidisciplinares e que surgem quase como, assim, pelo número de professores que temos, não diria em quantidade igual, mas também temos que ter cada vez mais equipas multidisciplinares que terão que ser terapeutas, psicólogos e até terapeutas das mais diferentes formas. E já existem os terapeutas, portanto, os terapeutas da fala, temos os terapeutas ocupacionais, temos os terapeutas, às vezes, até de algumas atividades educativas novas, como sendo o terapeuta do yoga, o terapeuta da psicomotricidade. Todos estes terapeutas em conjunto farão aí sim uma educação inclusiva. Depois termos ferramentas também ao nível do espaço, porque se tu vais receber uma criança ainda mais especial e se o espaço efetivamente não consegue estar preparado ou não consegue ter disponível equipa multidisciplinar, o espaço só vai fazer uma sensação de educação inclusiva e muitas vezes pode vir a prejudicar inclusivamente esta criança mais especial. E temos de ser os primeiros a dizer se conseguimos ou não. Porque esta questão da inclusão tem que bater com algo fundamental, que é bem-estar e efetivo desenvolvimento dessa criança que recebemos. Porque senão não fará sentido fazê-lo. Estamos a fazer um depósito, mais uma vez, de uma criança e não é isso que se pretende. E, portanto, eu sou muito adepta de que uma criança que tenhamos que receber, não de um dia para o outro, temos que conhecer os pais, temos que conhecer as famílias, temos que fazer um trabalho continuado. A família tem que ser interventiva, ela própria, e só assim, no conjunto, teremos uma educação inclusiva. Exatamente, e agora o nosso próximo segmento vai aqui um bocadinho de encontro ao que acabaste de dizer. Vai ser um momento catchphrase. Um momento catchphrase, eu sei que as pessoas estavam à espera de hoje ver um momento tesourinho deprimente, mas hoje aqui os temas pelos quais a Patrícia nos ia trazer impunha-se de facto que tivéssemos de novo um momento catchphrase. E vamos passar então, para quem não conhece o momento catchphrase, é um momento em que trazemos aqui algumas frases, em que o nosso convidado, hoje convidada, vai comentar essas mesmas frases. Normalmente são frases ligadas às suas áreas de intervenção e hoje são frases sobre a educação. Portanto, a primeira frase vai agora para o ar e é a seguinte: a função da educação é ensinar a pensar intensamente e pensar criticamente. Inteligência mais caráter, esse é o objetivo da verdadeira educação. Quem disse isto é Martin Luther King Jr. Acho que as pessoas já ouviram falar dele uma vez ou outra, não é? Pedia-te então, Patrícia, que comentasses esta frase. Esta frase poderia ser a frase que eu teria lido antes de escolher ir para o mestrado de Psicologia. Por causa da questão em que diz ali que a inteligência se tem que misturar com o caráter, ou seja, nós temos que trabalhar a personalidade, o carisma, o caráter das pessoas, a sua intervenção crítica e, de facto, efetiva e com consciência e com assertividade junto àquilo que será depois a inteligência. Inteligência que hoje em dia não é uma, eu defendo as múltiplas inteligências do Gardner, portanto são neste momento 8, mas no fundo era o que teria a comentar. Principalmente também ali destacar a questão do pensar criticamente. Desde a tenra idade nós temos que pôr as nossas crianças sobre diferentes cenários e perguntar-lhes e questioná-los sobre esse cenário e aprenderem a inferir opiniões sobre esse cenário e até a trabalhar nesses momentos a frustração, que é outro problema que temos às vezes para trabalhar, que é a aceitação do não é assim. Vamos então à segunda frase. Ora, todo homem recebe duas espécies de educação, a que lhe é dada pelos outros e, muito mais importante, a que ele dá a si mesmo. Quem disse isto foi Edward Gibbon. O que é que achas aqui desta frase do Sr. Edward? Concordo em absoluto. Para teres noção, 50% daquilo que somos nasce logo com a nossa genética, mas os outros 50%, e é metade, que é muito, é feito por nós próprios. E esse 50% vai depender disso, daquilo que é o convívio com os outros, mas daquilo que nós depois definimos e queremos fazer connosco próprios. Terceira e última frase. A educação não pode ser delegada somente à escola, aluno é transitório, filho é para sempre. Aqui está o que eu estava a dizer há pouco, de colar com o que tinhas acabado de dizer há pouco. E esta é uma frase de Isami Tiba.
Então, aqui também há um pouco aquele papel que eu defendo, por isso é que a primeira coisa que faço é chamar a família à escola. Pelo menos a minha escola, os meninos com que eu trabalho, é conhecê-los, é perceber o que querem para os seus filhos, a sua filosofia de vida, porque nós vamos lá estar a ter, para além do aluno, temos ali o filho de alguém que depois se torna o nosso filho também. E uma consciência aqui importante que é os professores devem cada vez mais perceber que são professores, mas também são tutores. Eu acho que é um futuro possível que vem aí, tutores, aquele que mostra o mundo ao outro significativamente e de forma muito continuada. Pronto, chegamos assim ao final do momento do catchphrase. E antes de continuarmos a nossa entrevista, vamos só ver o que estão a dizer os nossos espectadores, os seus comentários. Temos aqui um desejo de boa noite. Aqui um desejo de força e um abraço virtual do José Eduardo. Imensa corrupção através do amigo João Garcia. Pronto. Voltamos então às nossas perguntas, à nossa conversa, e vamos entrar agora naquele campo que é provavelmente o que trouxe mais espectadores hoje até nós, que é o campo de eleições autárquicas / coligação Mudar pela Confiança. E começava por perguntar, para arrancarmos assim em grande, qual é que é o teu grande desejo para a Évora? O meu grande desejo para a Évora será, e enquanto habitante de Évora, que Évora seja definitivamente colocada no mapa. E quando digo isto, e não é aspirar a muito, é ser colocada no mapa internacionalmente. Portanto, conseguirmos ser ponto de cativação para todo tipo de investimentos, para todo tipo de convívio, para saraus educativos, para o que seja do ponto de vista em que mexemos não só com o nacional, que sabe onde fica Évora, mas também no internacional. Porque estamos num mundo que vai continuar a ser global e se Évora quer crescer e desenvolver-se, terá que dar-se a conhecer àqueles que rodeiam, como Espanha, que é tão próximo de nós aqui ao nível fronteiriço, como a outras regiões que já fazem trabalho connosco por questões de investimentos empresariais e onde podemos fazer pontes futuras para questões culturais, sociais, educacionais e todos os outros mais. Desporto. O desporto pode vir a tornar-se, tem sido muito pouco desenvolvida nesse ponto de vista, acho eu, grandes prémios, trazer alguma captação aqui de bons e importantes eventos desportivos. Temos capacidade para isso, capacidade no quê? Num ótimo tempo, numa ótima gastronomia, pessoas simpáticas, falta-nos só fazer com que elas acreditem. Eu já nem me convencê-las só de cá. Acreditarem naquilo que nós temos de melhor. E agora, provavelmente, uma daquelas coisas que eu acho que ajuda a desmontar, no bom sentido do termo, os projetos políticos, porque os projetos também são feitos por pessoas e pessoas têm expectativas, têm obviamente as suas convicções. E tendo em conta que tu és uma pessoa, como já vimos, com uma forte participação comunitária, o que é que levou a aceitar o desafio de fazeres parte na coligação e ainda para mais de o fazer com um papel tão fundamental como aquele que é ser o número 2 da lista à Câmara Municipal? Então, obviamente no início foi uma surpresa, não é? E que aceitei com maior orgulho, mas efetivamente eu pensei que se decidi, do ponto de vista pessoal, voltar a Évora para conseguir dinamizar aquela que é a educação em que eu acredito e os projetos que eu acredito para trazer melhoria, principalmente aos jovens e às crianças portanto, desta cidade, pensei depois que seria o papel ideal aqui, quando estivermos na Câmara, assim esperemos, tenho a certeza absoluta que consigo trazer grandes ambições e benefícios à educação do Conselho. Porquê? Porque é o operandi onde melhor qualificada me sinto, não é? E depois também do ponto de vista do apoio, de cozer esta situação com o apoio psicológico, com a relação social com o outro, porque acho que tudo acaba por estar muito junto. Mas pronto, fundamentalmente esta questão e também a questão social, no sentido em que penso sempre muito na juventude e nos primeiros que habitam, portanto, aqui e também depois na relação que estes jovens poderão ter também, por exemplo, com projetos que temos pensado e planeio pensar com a terceira idade e com as pessoas, portanto, que podem já estar a viver os seus melhores anos, assim esperemos, são os anos de trabalho em que já podem desfrutar de alguma qualidade de vida e que o façam efetivamente com isso, com qualidade e com dinamismo. No fundo, queres aquilo que todos queremos, que é uma cidade de todos e para todos. Sem dúvida. Olha, Patrícia, e qual é que tem sido o teu papel na construção deste projeto? Obviamente, e é importante, creio eu, as pessoas saberem isto lá em casa, pelo menos aquelas que não acompanham
de uma forma tão próxima ao fenómeno político. Quem está num projeto como este, o papel de uma pessoa não é só, e todos já passamos por isso, não é só dar ideias, construir propostas, é preciso, aqui no bom sentido do termo, carregar muitos baldes de massa, como se costuma dizer. Perguntar-te por isso qual é que é o teu papel aqui no nosso... Eu sei qual é, mas as pessoas lá em casa não sabem, portanto... A ideia, uma das primeiras indicações é criar e desenvolver projetos que possam ser significativos para a cidade e nos quais, de facto, nos sintamos capazes e verdadeiramente, isto é importante dizer novamente, verdadeiramente capazes. Não podes só dizer que vais fazer algo e depois a seguir não acontece, não é? Somos verdadeiramente capazes de fazer. Depois é acompanhar, obviamente, o nosso Henrique Sincinho, com um grande aspirador aqui a grandes voos, porque é um homem de trabalho, é um homem com um forte dinamismo na cidade e é um homem que deve, portanto, ser apoiado por pessoas, não direi só do ponto de vista de companheiros, mas também pessoas que têm a capacidade profissional que possam suportar e ajudá-lo a construir depois o futuro e o caminho em época. E neste sentido agora é construir essas questões e fazer um presente. Muito presente para ter um ainda melhor futuro, não é? Olha, Patrícia, voltando aqui à educação, porque a educação é a chave do futuro, eu acho que concordamos com isso. O que é que achas que aqui no nosso Conselho de Évora deve mudar nesta área? Devemos ter mais serviços de apoio, mais infraestruturas ou um misto dos dois? O equilíbrio é sempre a melhor medida, não é? E portanto eu divido o misto dos dois. Ainda assim acho que temos nós uma cidade que tem capacidade para, estando tão próxima de Lisboa e com a captação de algumas empresas importantes que já temos no Cluster Aeronáutico, também na nossa zona industrial, onde crescentemente estamos a ter novas empresas. Que é uma grande zona industrial, apesar de tudo. Exatamente, com grandes empresas que estão a chegar a Évora. Tem sempre debatido a ideia da construção daquilo que eu costumo chamar de vida social, é de facto um dos nossos pilares da candidatura, que já apresentei antigamente, inclusivamente aqui, e tentei desenvolver junto à autarquia para ser um melhor sucesso na altura e agora talvez consigamos, que é o que é uma ilha em que nós temos uma amostra de serviços que são educativos, sociais e até desportivos e que ligam tudo para termos o quê? Pós o trabalho ou pós uma zona muito nova a nível de empresas, temos também serviços sociais, também eles novos, de capacidade moderna e que podem fazer o apoio de respostas sociais desde a creche ao jardim de infância, portanto, maioritariamente esses, teres um ginásio laboral, por exemplo, que serve toda essa comunidade, poderes ter uma zona, portanto, de reuniões, de convívio, porque são pessoas maioritariamente também jovens ou ativas, vamos dizer assim, estes dois patamares de grande população, que gostam depois de fazer o que é convívio. A cidade precisa de convívio. Porquê? Porque as pessoas desenvolvem-se, ampliam-se interiormente e tornam-se mais felizes quando convivem. E, portanto, isto vai precisar de quê? Vai precisar de infraestruturas para termos isto e para querermos competir com outras cidades a nível nacional, que são cidades jovens. A nossa cidade, para ser jovem, não bastará ter só jovens, temos de ter capacidades educativas e sociais que suportem esses jovens quererem ficar e quererem permanecer ou virem novos jovens para o Conselho. Estas são assim uma das grandes coisas. Depois, ao nível da educação, talvez conseguirmos melhorar aquilo que são algumas ofertas educativas de forma a conseguirmos ter qualificação maior na abordagem da educação não formal, é algo que também defendo. A criança tem muita sua educação formal, mas depois devemos dedicar tempo a ter espaço onde as crianças possam fazer atividades de educação não formal, atividades que realmente os fazem sorrir. E nós sabemos que todos os nossos filhos, os meninos, maioritariamente adoram futebol, mas poderemos ter todos os outros dinamismos de outras estruturas que possam fazer feliz e educar e promover o desenvolvimento da educação integral da criança sem ser só a escola. Por acaso não gosto de futebol, não sei. Acho que não tem. Não vamos falar sobre isso, não é? Não, no meu caso, quer dizer, podemos falar do. Quer dizer, mas mesmo estão. Pois, acho que o Lusitano ganhou a taça, o Lusitano ganhou a taça recentemente, portanto, não foi uma época de todo lado. O teu outro clube é quem? O Benfica? O meu outro clube, respeito, o grande clube. Eu tenho apelido Vieira, mas não tem nada a ver com o Vitor Cruz. Com certeza. Não, passando aqui esta brincadeira agora. Patrícia, focaste aí a questão dos jovens, e isso é melhor deixar agora para a seguinte pergunta. O que é que podem esperar os jovens da Patrícia Raposinho
e do trabalho que ela vai desenvolver enquanto vereadora executiva da Câmara Municipal de Évora. Aquilo que mais me move e me motiva é a trazer a melhoria, como disse, de infraestruturas. Muitos jovens poderão dizer-me que existe cultura em Évora, que existe dinamismo social em Évora. Acho que não é de todo ainda o suficiente e a minha grande chave será diversificar. Este é que é o grande ponto. É porque muitas vezes tens algo num sítio, no local, na cidade, mas não é diversificado. Não aborda todos os gostos de todos nós, porque se nós formos olhar ao vista artístico, podes ter uma preferência sobre o Picasso e eu adoro o Rembrandt. E, portanto, isto para dizer o quê? Aqui com um exemplo um bocadinho tímido, mas para explicar que devemos ter ofertas diferenciadas. Porque tu, que adoras mais essa perspectiva, deves também ter soluções na tua cidade para poderes ver e desenvolver essa perspectiva e vice-versa. Isto fala do campo de vista musical, do campo de vista artístico, do campo de vista dos convívios, dos eventos de jovens, dos eventos que se podem trazer mais e que possam tornar aqui a cidade mais dinâmica, mas principalmente mais diversificada. Porque a diversificação permite o quê? Permite a captação de mais pessoas no mesmo lugar. Porque já só não vem aquele grupo de jovens que têm uma preferência maior sobre o vermelho, também vem aquele que tem a preferência sobre o verde e o amarelo, porque estão todos cá presentes. E, portanto, neste sentido, também puxava aqui a questão de sermos cada vez mais multiculturais e conseguirmos ser, de facto, uma cidade que chama todos os jovens e todo o caráter e tipo e personalidade e filosofia de vida diferente dos diferentes jovens. Claro, Patrícia, olha, estamos a chegar ao final da nossa conversa. Eu digo mais uma vez que é bom sinal que tenha passado depressa, porque é sinal que a conversa foi boa. Mas antes de terminarmos com uma pergunta que tem também a ver com este projeto, com estas eleições autárquicas que se avizinham dia 26 de setembro, não é? Dia 26 de setembro, portanto já sabem o que é que têm de fazer neste dia. Mas vamos voltar, antes dessa pergunta final, como dizia, vamos só que é uma pergunta de nota pessoal para terminarmos também aqui com um tom mais ligeiro, porque estamos no verão, a altura de férias, a altura de pessoal se divertir, mas façam com segurança, ainda Sim. com segurança. Tu és uma pessoa que adora viajar. Eu pude perceber isso na minha pesquisa que fiz e corrijo-me se estiver errado, parece-me ter uma paixão que eu também tenho, chamada Itália. É um facto. É o meu país de eleição, a cidade é Paris, mas país eu costumo dizer, se algum dia tivesse de emigrar e me dissessem assim, António, queres ir para onde? Isto não é como a gente quer, como nós sabemos às vezes. Firenze. Completamente, Florença é das minhas e o que pergunto é... Olha que giro, uma coincidência, não é? Exatamente. Roma é muita confusão. Gosto muito de Roma, mas é muita confusão. Também prefiro Florença. Eu tenho uma história engraçada que eu já partilho contigo sobre Florença. Vais poder partilhar aqui nesta pergunta. Mas embora eu diga já aqui, se bem que a protagonista é a nossa amiga Patrícia, só não gostei de uma coisa em Florença, como lá se diz. Das filas da Galeria degli Uffizi. Ok, sim. Eu consegui, fizeste compra online antecipada? Não. Foi. Então é isso. 4 horas de fila foi um bocado chato, mas depois valeu a pena. Pergunta então, porquê Itália? Itália, porquê? Eu sou uma amante da boa gastronomia. Vão ganhar o europeu. Acho que é provável. Eu gostava que tivesse sido a Dinamarca, confesso que tinha alguma preferência pela Dinamarca, mas pronto, foi isso. As minhas. Ao nível de Itália, por causa disso, em primeira mão, depois, por conta da questão social e do convívio, são muito latinos também. São muito latinos, sim. E as paisagens em si, portanto, são paisagens de facto muito bucólicas. Eu gosto muito dessa veia mais bucólica, portanto, a Toscana é uma zona que eu adoro, não sei se já foste. A Toscana é... Bolonha, Siena, Florença e acho que foi só. Bolonha é uma cidade incrível. Florença, tem uma relação muito especial com Florença. Eu cheguei a Florença de carro às 2 da manhã e, portanto, Florença tem isto para dizer que Florença à noite tem uma cor diferente do dia. Por exemplo, o Duomo tem 2 cores diferentes, a do dia e da noite. E depois, para rematar e para não estar a alongar muito, Florença cada vez que existe sempre um museu que eu tinha definido que está sempre fechado. E o que é que isso quer dizer, digo eu? Quer dizer que tenho que lá voltar outra vez, porque ainda não consegui ver aquilo que me ficou a faltar. Compreendes? Portanto, é uma brincadeira que eu faço comigo próprio.
eu já fui lá 3 vezes e há sempre um museu que quando eu vou, está fechado e depois já não vai dar para ir. Então eu digo sempre, é sinal que vou ter que remarcar novamente. Pronto, é assim, olha, deixo aqui um conselho, porque eu costumo oferecer aqui coisas aos nossos convidados. O que te ofereço é um conselho hoje. É importante. Mas é um bom conselho, vais ficar ainda com mais vontade de voltar à Itália. Pode ser que quando fores mesmo vereadora, façamos entrevista da mesma influência. Ok, olha, isso fazermos boas posições e diversificadas. Exatamente. Mas o que te aconselho é, conhece o Conan O'Brien? Sim. O Late Show with Conan O'Brien, que já terminou, como sabemos. Eles antes faziam uma coisa chamada Conan Without Borders, que era fazerem uma semana de episódios do programa em vários países. E há um programa que eles fazem, que foi em Itália, em que ele levou o produtor executivo dele, uma personagem caricata chamada Jordan Schlansky, e vai ver, porque para além da componente toda cómica, tem um programa do Conan O'Brien, vai ver que aquilo é o melhor cartão deles. Vão a Florença, vão a Roma, vão a Nápoles, vão ao interior italiano. E para quem gosta de Itália é uma coisa incrível. Vai ver Conan Without Borders em Itália. Ok, farei isso. Vou ver sempre. Pronto, última pergunta. Tu há bocadinho estavas a tentar fazer isso, só que a pessoa teve de ir embora. O que é que dirias a um eleitor para o convencer a votar no Henrique? Eu permito-me, não gosto da palavra convencer. No bom sentido? Mas vou pegar por aí. Eu acho que teria que fazer a pessoa acreditar. Portanto, acho que a primeira coisa que temos que fazer, isto temos feito, é as pessoas conhecerem-nos, perceberem quais é que são as nossas capacidades efetivas, porque estamos numa era popular e populismo e isso não pode continuar a vingar. Temos de ter pessoas à frente dos sítios que possam fazer acrescento nesses sítios e que tenham demonstrado do ponto de vista de conhecimento, e o conhecimento não é só académico, nem é só profissional, o conhecimento de vida também é válido sempre. Tem que ser, exatamente, tem que ser sempre também muito justo e muito real. Então, a primeira coisa seria esta, levar este eleitor a conhecer-nos, tentar depois perceber que é possível acreditar em nós e que seremos pessoas que têm projetos verdadeiros, que não são projetos que enchem, e que embrilhantam tudo o que se diz, mas são projetos concretos e que vão ser reais e que são possíveis ser reais. E também fazer muito o eleitor acreditar que é possível de facto mudar a situação aqui no Conselho. Basta só dirigir-se ao local onde poderemos ser mais felizes e tornar aqui a nossa coligação vencedora, que é nas urnas. Nas urnas. E é nas urnas que vamos conseguir o nosso sucesso. E quando digo o nosso, digo o sucesso de Évora. Exatamente, é o que é a política é feita de pessoas e para as pessoas. Chegamos então assim ao final deste 18º episódio das Orange Talks. Eu gostava uma vez mais de agradecer à Patrícia, mas não a podia deixar ir embora sem que ela deixasse uma mensagem final para quem nos está a ver, e agradeço a todos que estiveram aqui connosco. E como diz o Camilo Lourenço na Corte do Dinheiro, aos que vão ver a seguir. E também a esta equipa que vai agora, ainda com maior intensidade, encetar este caminho até dia 26 de setembro. A primeira coisa é agradecer a quem esteve e a quem há de estar a ouvir-nos, dizer-vos que estou sempre inteiramente disponível para poderem vir conversar connosco, para conseguirem acreditar em nós, venham ter connosco, estamos aqui para falar convosco, e agradecer também aqui ao António mais uma vez pelo convite e fazer com que vocês façam Évora para as pessoas dia 26 de setembro. Obrigada. E agora vamos terminar aqui com uma coisa que é a primeira vez que vamos fazer. Eu vou chamar aqui o Luís Santos, aqui ao lado. O Luís Santos é uma vez mais o nosso Reggie Man. Tu és um bandido, pá. Não são bandidos bons. Agora... Pronto, o Luís foi aqui mais uma vez e mais uma vez agradeço o nosso homem da Regi. E ainda sem dia certo, mas anuncio já que o Luís vai ser um dos próximos convidados das Orange Talks. Portanto, é a primeira vez que apresentamos um candidato em direto com o convidado presente. Tem que ser comigo, não é? Ser diferente. Vamos ver se é no próximo sábado, não? Talvez. Talvez, pode ser que seja. Em princípio.
Pode ser que seja. Tem que estar atentos a isto, não é? Para ver se há sensação. Pois. Isto é só para irem lá fazer like no Facebook. Luís, muito obrigado mais uma vez por nos teres ajudado. Ele agora vai terminar o trabalho dele. Eu dou-lhe para dar um copo de água. Pronto, é então assim o final do 18º episódio das Orange Talks, as vossas conversas favoritas de sábado à noite. Vão voltar no próximo sábado, no dia 17 de julho. Vai ser um episódio com um convidado que ainda não sabemos qual é, por assim dizer. Agradecer mais uma vez à Patrícia a disponibilidade de ter estado aqui numa noite de sábado com muito calor. Certamente, se calhar, haveria coisas um bocadinho mais aprazíveis para fazer, beber um copo na esplanada com os amigos, por exemplo. Por exemplo, atenção, ou dois, com moderação. Deixamos então aqui os desejos de boa noite. Já sabem, continuem a cumprir estas regras que ainda estamos obrigados, já faltam mais. Vacinem-se. A vacinação para os mais novos já está aberta. Façam a vossa parte, protejam-se a vocês e aos próximos e aos vossos, como é óbvio. E vão ver que se fizermos da nossa parte, não tarda. Já estamos a fazer uma coisa especial chamada Orange Talk Live Event. Não vou levantar o resto da surpresa, senão vocês ficam a saber tudo já. Um bem-aja, fiquem bem, já sabem, vemo-nos no próximo sábado e um abraço.